Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Gazola, o professor aqui do curso CorelDRAW Fácil, do curso Photoshop Profissional. E eu venho dar uma dica aqui para vocês sobre uma dúvida que está sendo muito recorrente entre o pessoal que trabalha com artes maiores, que é a dúvida que as pessoas têm de criar arte nesse tamanho maior e algumas das regras que tem que se seguir. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma arte, imaginariamente essa arte aqui do lado esquerdo, ela tenha 30 de altura por 50 de largura, ou melhor, ela tenha 20 de altura por 30 de largura, uma folha A4. Essa da direita, vamos supor que ela tenha 2 metros de altura por 3 metros de largura. Para você criar essas artes aqui no CorelDRAW, o início é a mesma coisa. Você vai clicar numa área vazia aqui da tela, aqui na sua barra de propriedades, clique ali em cima, na parte superior aqui, você tem aqui a unidade de medida. Se você for criar ela menor, é aconselhável que você utilize milímetros. Aí você vai colocar em milímetros, escolhe a unidade milímetros, coloca a largura 300 milímetros por altura 200, que dá 30 por 20. Aí a sua página de trabalho aqui, esta página aqui do centro, vai ficar já no tamanho exato que você quer criar. Se você preferir clicar fora e trabalhar em centímetros, você pode também. Às vezes você entende melhor os centímetros. Aí fica 30 por 20. Se você for trabalhar uma arte grande em banner, por exemplo, é aconselhável que você clique fora. Aqui na sua barra de propriedades, você escolhe na unidade de medidas metro. Você localiza os metros, aí vai estar aqui, ó, 0,3 por 0,2. Você coloca 3 por 2 e aperta Enter. Vou apertar no teclado Shift F4 junto, as teclas Shift mais F4, para mostrar a minha área de trabalho inteira. Quando você aperta Shift F4, ela fica visível na página inteira. Então você vai ter a mesma percepção de página aqui, ó, tá? Só que o tamanho está maior. Então o que você inserir aqui vai ser inserido maior. Então o início é a mesma coisa. O que eu quero te chamar a atenção? São dois pontos basicamente. Quando você for trabalhar uma arte maior, você tem que prestar atenção no tamanho da fonte, no seu vetor, no seu bitmap. Se você tiver uma foto que você for inserir uma arte maior, você tem que considerar que a sua arte vai ser impressa num material bem grande. Se você utilizar um bitmap, uma foto, por exemplo, uma imagem da internet com qualidade baixa, ela vai sair ruim na impressão. Então, se você utilizar desenhos, é interessante que você redesenhe os desenhos, você tem que vetorizar todos os desenhos ou adquirir eles com uma qualidade alta. Se for foto, você tem que utilizar a foto com a qualidade alta, tá? Então, você tem que prestar atenção na qualidade do seu material, que eu não vou entrar nessa aula aqui, nessa parte, não, a aula vai ficar bem grande. E no tamanho da fonte. Se eu clicar aqui no Azinho, na ferramenta texto e clicar aqui na minha área de trabalho, ele está no tamanho 24. Se eu digitar qualquer coisa, eu não consigo ver quando a página está grande, porque esse tamanho é pequeno. Então eu tenho que saber qual que é o tamanho ideal para imagens grandes. E o que eu te aconselho? Eu te aconselho imprimir um banner de 1 metro por 1 metro e fazer vários textos. Por exemplo, texto. Você faz vários textos de vários tamanhos, duplica, para você verificar qual que é o tamanho de cada texto, o tamanho que você vai utilizar. Você faz vários e escreve na frente. Por exemplo, esse aqui é o tamanho 500. Escreve o tamanho e imprime numa folha lá com umas 30 medidas diferentes para você ter como referência. E você vai saber o tamanho ideal para uma arte específica que você vai criar, se for ter muito texto. Então, quando a arte for grande, preste atenção no texto, certo? Então você avalia qual que é o melhor tamanho de texto. Quando a arte for grande, você estiver utilizando fotos e desenhos que você não tenha redesenhado, que não tenha levado para o CorelDRAW e refeito ele inteiro, aí a qualidade tem que ser alta, tá? Vou pegar aqui um exemplo. Vamos supor que esse desenho aqui seja um bitmap. Como é que eu faço para ver se ele é um bitmap? Com ele selecionado, aqui na barra inferior aqui ele está escrito retângulo em uma camada. Então ele é um desenho do Corel. Então, se ele tivesse aqui, ó, bitmap, eu vou converter ele em bitmap com a resolução baixa, 96, vou clicar em OK. Se ele fosse um bitmap,
se eu clicasse sobre ele, aqui na barra de status, ele ia mostrar bitmap CMYK. Esse bitmap tem que ter no mínimo 300 dpi. Se a sua arte for grande, eu te aconselho fazer ela menor, proporcional, e aí lá na gráfica, se o seu computador não for potente, lá na gráfica somente vocês converte para 300 dpi, tá? Mas aí, essa parte aqui, é porque tem algumas pessoas que são bem iniciantes, eu tenho medo de explicar e elas ficarem bem confusas. Então é somente isso que eu queria explicar. Que as fotos têm que estar em alta resolução, 96 dpi é baixa, tem que ser de 300 para cima. Se não estiver, você tem que selecionar a foto, vir em bitmap, converter aqui a resolução em 300 dpi, CMYK e clicar em OK. Aí você converte. Só que se você tiver um computador mais lento um pouco, vai demorar muito. Eu aconselho levar para a gráfica, pode ser até no tamanho real, mas tudo com resolução baixa e somente na gráfica você converte para 300 dpi, no computador deles. Então essa é a orientação. O texto avalia bem as imagens e outra coisa importante, se você tiver contorno, tiver criado contorno no seu desenho, ó, os contornos também ficam bem pequenos, você tem que utilizar medidas maiores para que eles funcionem. Até o 10 ficou pequeno, olha lá. Tá vendo? Então você tem que utilizar medidas maiores. Sempre que utilizar o contorno, você, aqui na caixa de contorno, você ativa os contornos aqui redondos, e aí você sempre coloca atrás do preenchimento e com escala de objeto. Porque com isso, se você aumentar o texto lá e esquecer de mudar, ele aumenta proporcional ao contorno, tá? Aí você não precisa mexer de novo. Então, esse aqui é um item para prestar atenção. Basicamente, para você criar uma arte grande, é só vir aqui, escolher a unidade de medida em metros, colocar o tamanho que você quer e começar a criar. Tá? E aí a referência aqui vai estar, a imagem, você tem que fazer ela maior um pouco, porque vai ser uma imagem grande. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.